Olá, amada igreja de Jardim Caraí, que bom estarmos juntos para compartilharmos mais uma vez nesse domingo a palavra de Deus. Palavra que é libertadora e transformadora. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre fé. Pastor, que novidade, né? Fé. Bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer tocar o coração de Deus, se você quer agradá-lo e honrá-lo, nós temos que viver por fé, ok? E fé não é algo que nós podemos pausar na nossa vida. Não, nós fomos chamados para viver por fé. Mas, pastor, o que é fé? O que é fé, pastor? Bem, em Hebreus 11, 1, fala que a fé é certeza. Então, nós andamos com base em certeza da verdade. Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé, ela passa por essa área de não vermos, mas crermos. Então, o cristianismo é de fato uma atitude de fé de nós crermos num Deus que não vemos, o Deus invisível, de um Jesus que morreu e ressuscitou e deixou a pessoa do Espírito Santo, que visivelmente Jesus não está mais entre nós. Ele ressuscitou, mas deixou o Espírito. Agora ele espera que nós acreditemos na pessoa do Espírito Santo em nós, mesmo sem ver. Então, são fatos, convicção de fatos que não se veem. Você pode não estar vendo a solução do problema, mas você acredita com base na verdade, ok? Porque a fé, ela tem fundamentada na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, ok? Então a fé, ela jorra no coração porque você ouve Jesus falando com você por meio das Escrituras, ok? E isso gera convicção. Então nós temos certeza que, embora você enfrente um problema, uma oposição, com base na palavra, você acredita que vai se resolver, que Deus vai intervir, que Deus virá, porque há algo gerado no seu coração, uma certeza que às vezes as pessoas até não entendem. Mas como é que você tem certeza? Não, como você tem certeza que é salvo? Como é que você tem certeza que o seu marido vai voltar? Como é que você tem certeza que o seu filho vai ser salvo? Porque é algo no espírito, ok? Não tente entender, tá? Não dá para entender, é para crer. Lógico que Deus nos dá entendimento, mas nós cremos na palavra de Deus, ok? Porque se abordarmos a palavra de Deus de modo natural, vamos acabar rejeitando. Por quê? Porque eu não aceito. Por que eu não aceito isso? Porque eu não entendo. Então a mente, ela é limitada do ponto de vista de andar com Deus. Porque a mente só acredita naquilo que vê, nos sentidos. Mas nós vamos conversar que o que nós vemos é limitado, é temporário, é passageiro, mas o que não vemos é eterno, ok? Aliás, o que vemos foi criado daquilo que não aparece. O mundo do espírito criou o mundo natural. Então, Deus tem mais para nós. Não é só o âmbito natural que nós vemos, ok? Você pode não estar vendo a solução, mas Deus já está vindo, já está intervindo, já está movendo situações no mundo do espírito, sua bênção está pertinho, por isso a perseverança, porque embora não estejamos vendo, nós cremos que Deus vai intervir, que a solução vai chegar, ok? Por isso precisamos perseverar. Veja, grandes homens de Deus perseveraram em oração. Daniel, a resposta não estava ali no segundo que ele orou, mas no mundo do espírito já se moveu, já está se mexendo. Só que, e nós? Vamos continuar crendo ou vamos abortar a nossa crença? Porque no mundo do espírito já as coisas estão acontecendo. E o mundo do espírito governa o mundo natural. Ok? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, a fé, ela tem esse fundamento de não ver e crer. Por exemplo, em João 20, 29, Jesus disse: porque viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus está subindo, está promovendo, digamos assim, olha, se você não está vendo,
mas você está crendo, bem-aventurado. Jesus está mais abençoado. Jesus está buscando esse nível de relacionamento, mais bem-aventurado. Os que não viram e creram. O que Jesus está dizendo é a vontade dele, Tomé. Eu quero que vocês acreditem, Tomé, mesmo sem ver. Até porque Jesus estava prestes a ir embora e Jesus não seria mais visto fisicamente. Ok? Jesus ia ser visto por meio de nós agora, frutificando por meio da sua igreja. Ok? Você expressa a Deus. Você brilha, você foi chamado para expressar a Deus. Então a fé, ela faz parte da nossa vida. Todo o cristianismo é fundamentado em fé. Ó. Em João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem em seu nome. Então você crê, você é filho de Deus. Eu creio em Jesus Cristo, então você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu recebi um diploma. Eu sou filho de Deus porque eu recebi uma carteirinha de igreja. Não tem problema ter carteirinha de igreja, mas veja, não é o natural, é o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Como você sabe que é filho de Deus? Você tem um testemunho interior. Tem um chip dentro de você que diz filho. Você tem que viver por isso. Então tem que valorizar o homem interior. Tem que valorizar essa crença. Não depositar todas as fichas naquilo que você sente. Porque o que você sente é perigoso. Você sente num dia, você não sente no outro, mas você tem que ser guiado por Deus. Guiado. Jesus era guiado pelo Espírito. Hoje pela manhã, o pastor Rodrigo estava compartilhando uma palavra maravilhosa sobre criatividade. E a criatividade que estava sobre a vida de Jesus, de fazer tantas coisas inovadoras, até mesmo inéditas, que deixavam os fariseus desesperados, porque Jesus ele não estava preso limitado assim do jeitinho que os fariseus gostavam de fazer as coisas. Sabe, Jesus demais, uma criatividade que é a unção de Deus sobre ele. Curou um cego colocando saliva no chão, o pastor Rodrigo mencionou sobre isso. Caramba, quem olhava assim, como? Como é que ele fez isso? Digamos assim, fora da curva, algo diferente. Mas Jesus estava ali inspirado pelo Espírito. Então, seja como Jesus, inspirado pelo Espírito, ok? O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Então, como é que você sabe que você é filho? Porque você crê. Cremos que somos filhos, mas não vemos. Então, a questão de não vermos é presente no nosso relacionamento com Deus. Pastor, mas vai chegar a hora, né, que a gente vai ver. Sim, vamos ver a manifestação da promessa. Ela vai chegar, ok? Mas vamos ficar permanecendo. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Ok? O visível veio existir não das coisas que não existem, no sentido geral, mas as coisas que não existem no sentido físico, mas no espírito já existem. Como Deus criou o universo? Pela palavra. Lá no princípio, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz. A terra estava sem forma, vazia, e Deus disse, haja. Ou seja, pela palavra. A Bíblia diz que Jesus criou, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo é a pessoa de Cristo. Deus declarava a palavra e as coisas aconteciam. E essa unção criadora que de Deus, Deus passa isso para nós também, porque nós somos filhos dele, somos um com ele. Poder criador, a autoridade. Jesus dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos dá autoridade para falar à montanha para ela se mover. Deus te deu autoridade. Então nós temos autoridade na nossa declaração de trazer à existência situações, ok? Tudo pela nossa boca, pela nossa declaração. Então,
o universo foi formado pela palavra de Deus. Essa mesma palavra que Deus tem falado conosco, ela criou o universo. O que criou o universo? A palavra. Quando Deus diz algo, Ele é criador. Então, quando Deus diz algo, cria, libera, nos alimenta vida no nosso coração. Por isso é importante a palavra de Deus. Quando Jesus dizia, as minhas palavras são espírito e são vida. É vida criadora. Ok? Mas não foi o natural que criou o espiritual. Foi o espiritual que criou o natural. A palavra de Deus criou o natural. Então, o espiritual é maior, é mais forte. E, baseado em Deus, ele cria as situações no natural. Por isso Paulo fala, olha, o que vemos é passageiro, é transitório, mas o que não vemos, que a palavra que Deus tem para nós é eterna. O que o homem faz é limitado, é temporário, no natural, mas a palavra de Deus ela é eterna. Isso aqui não muda, que é o que Deus diz. O que o homem faz é passageiro e temporário. Tudo, né, no mundo que nós vivemos, no mundo físico, vai ficar, vai passar. Mas a palavra de Deus não muda. Ela fica para sempre. Então, nós ficamos com o que Deus diz, ok? E constrói a nossa vida. Seria muito raso vivermos apenas numa esfera natural de que vemos, ok? Mas o que Deus tem é muito maior, para que vivamos aqui e depois com Ele, tá bom? Então, tudo que nós vemos foi criado por meio da palavra de Deus. A fé trouxe à existência as coisas que estavam na dimensão espiritual. Estava lá, estava na dimensão do espírito, está disponível na dimensão do espírito, mas eu vou me aproprio por fé e aquilo que está disponível no espírito eu trago para o natural por meio da fé. Então a fé é esse braço que recebe as promessas de Deus. A fé é esse braço que recebe o que Deus tem a dizer, ok? E deixa eu dizer algo para você. Deus criou a nossos lábios com um propósito. Deus criou a nossa boca para ser uma bênção. A nossa fé é liberada pelas nossas declarações. Se você conversar um período com uma pessoa, pelas declarações dela, você vai perceber se está existindo um transbordar, né, de fé ou não, pelas suas declarações. Então, Paulo ensina, Jesus nos ensina a nós declararmos a palavra de Deus, aprendermos a abençoar e não amaldiçoar, na nossa casa, cônjuge, marido, esposa, declaram vida um para o outro, honram um ao outro, declaram apreciação um pelo outro, elogios. Então, os maridões aí, vamos elogiar as esposas. Esposas, vamos elogiar os maridos. Então, palavras de bênção sobre os filhos, palavras de vida, palavras de incentivo, palavras de inteligência sobre eles. Mas o menino só tira um. Mas você vai declarar o que você vê? É isso mesmo. Ele só tira um. Está fadado ao fracasso. Infelizmente, essa é a sua sina, é assim. Se tudo que nós temos é o que nós vemos, mais miserável dos homens nós somos. Paulo fala sobre isso. Se tudo que nós temos se reduz ao que nós vemos, é essa vida que seria de nós. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos tirou do sistema natural de viver e nos conduz ao reino dele. No reino de Deus as coisas são diferentes. Mas a manifestação do reino de Deus, que já nós estamos, não acontece automaticamente. Digamos, vamos liberar o reino de Deus na nossa vida. Como? Pela fé. E deixa eu te ensinar algo. Por meio de declarações. Porque a fé, ela tem uma linguagem. Não digo um estereótipo de cristão, ok? De modo que a gente fale desse jeito e alguém identifique que nós somos cristãos. Não, não é isso. A fé, ela fala aquilo que ela acredita. Ela crê e declara. Ela não fica simplesmente na passividade, uma vez que há uma promessa, amém,
tá ali e eu esqueço ela, a promessa, e deixo ela ali. Não, eu tenho que botar no outdoor bem grande da minha vida para que eu veja todos os dias. A minha esposa, antes da primeira gestação, né, da minha filha Maria, a minha esposa, a gente estava enfrentando uma situação e ela pegou vários versículos que falavam sobre aquele assunto, estava se alimentando dia após dia daquilo ali. Não é uma questão só de crer, pronto, tá, tem uma promessa e eu esqueço, deixo de lado. Não, a palavra de Deus é o nosso alimento dia a dia. Amém? E a minha esposa, ela colava na geladeira o versículo, colava ali no espelho do banheiro, e ela mudava de posição também para não ficar acostumar com aquilo, mas ela estava trazendo a memória o que dá esperança para ela, ok? Ela estava dando destaque à verdade, para que os olhos dela fiquem olhando de modo contínuo a verdade. Então, é assim que é um caminho para nós, é uma ideia. Então, nós vivemos pelas nossas declarações. Declarações de vida ou declarações de morte. Qual é a nossa escolha? Jesus falou, escolhe, põe 2 caminhos para você, o da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe. Então, o que nós vamos declarar? O nosso coração se enche de nossas declarações. Se a gente declara destruição, morte, que você nunca vai passar nessa matéria, que você não tem capacidade, que você não pode cumprir esse curso, Deus colocou no seu coração, o curso está difícil, e você declara, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não. Ah, pastor, é só jogar uma declaração ao vento? Não, você vai declarar aquilo que você crê. O que você acredita? Deus é por você? Deus abriu essa porta? Deus te colocou nesse emprego? Deus abriu esse curso para você? Então você recebe aquilo que Deus já te colocou no seu coração e declara, eu vou passar, porque Deus me faz sábio. Estuda. Deus me faz excelente, eu trabalho com excelência no meu trabalho. Deus me dá capacidade, eu vou ser excelente e vou ser promovido. Sabe? Declarações de fé. E a declaração de fé, ela não nega o natural. Caramba, eu tenho dificuldade em matemática. Tenho dificuldade nessa área. Mas olha, Deus me capacita, Deus me orienta, eu vou estudar, eu tenho a mente sã, sábia, eu vou conseguir. E você declara sobre o seu marido, você é capaz, você vai trabalhar, Deus vai abençoar a sua mão e vai produzir, você vai conseguir as metas, não conseguiu, vamos orar, vamos dobrar os joelhos, você vai conseguir, vai alcançar, Deus vai abrir as portas, não porque somos especiais, mas porque Deus está contigo. Aí o marido não produz, aí não, você não consegue nada, você não é nada, você não produz, você não consegue. Meu Deus, palavras de morte. É a sua bênção, o seu tesouro, esposo, marido, você não muda. Não podemos dar esse tipo de declaração, você é assim mesmo para sempre. Não, nós precisamos de transformação. Então eu vou falar de novo. Nós precisamos de transformação. E muitas vezes os nossos problemas, a gente olha para as pessoas e só vê o problema das pessoas. Porque os nossos problemas estão nas nossas costas, a gente não vê. A gente só vê os problemas das outras pessoas. Então, vamos declarar vida sobre a morte, ok? Porque é um sistema de viver. Pastor, isso parece tão distante, tão difícil, mas vamos começar a viver. Vamos começar a viver dessa maneira. Como? Declarando a nossa crença, declarando a palavra de Deus. Ah, mas aí a palavra de Deus não está no meu coração, então vamos colocá-la no meu coração. Ah, mas aí então eu não tenho nada para declarar, então não vamos declarar nada. Porque antes de você declarar morte e ficar em silêncio, adivinha, fique em silêncio. É melhor, estou te falando. Silêncio, muitas vezes Deus age no meio do silêncio. Segura. Não sei o que falar. Não tenho o que falar. Segura. Se mexer, estraga. Se falar, estraga. Então, segura. Então, precisamos declarar, age em amor. Sempre vai funcionar. Age em amor. Relacionamentos, age em amor. A palavra dura suscita ira. Então, você dá a declaração errada, a palavra dura, a palavra áspera, aí do outro lado, a pessoa vai ficar mais ressentida, mais magoada. Não pense que por você dar uma palavra dura,
Então a pessoa do outro lado ela vai se conscientizar. Raríssimas exceções. A pessoa do outro lado vai se conscientizar, então vai pedir perdão. Raríssimas exceções. Geralmente o que você vai fazer dando uma palavra dura, áspera, no sentido dura, não uma palavra difícil de ouvir, mas uma palavra rude, áspera, com um jeito de falar. Você vai magoar e você vai deixar mais irritada a outra pessoa. Provavelmente você receba algo em troca e você querer devolver e fique nesse ping-pong de ataques. Corte isso agindo em amor. Corta isso agindo em amor. Então, a nossa boca foi criada para expressar crença. Não para amaldiçoar, mas para abençoar. 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Olha, o mesmo espírito de fé. Paulo está dizendo, tendo, porém, o mesmo espírito. Gente, vamos andar nessa plataforma. Você é cristão, nova criatura, tem pouco tempo na igreja, pastor, só tem 1 ano, só tenho 3 anos, 5 anos, ainda não é muito tempo, ok? Temos que crescer muito, eu também quero crescer muito, não existe limite para isso. Mas, pastor, eu estou há 30 anos e ainda não aprendi esse sistema. Mas, vamos entrar. Paulo declara, tendo, porém, o mesmo espírito. Vamos ter esse mesmo espírito. Qual é o espírito? Eu criei, por isso falei. Também nós, por isso também falamos a palavra de Deus. Também nós cremos e por isso falamos. Eu vou falar de novo. Também nós cremos e por isso falamos. O que Paulo está ensinando? Que a nossa crença tem que ser declarada. Então, é um bom hábito você declarar a palavra de Deus. Você tem um momento de confissão, você tem um momento de oração e você tem um momento de confissão. Pastor, sim. Você lê a palavra de Deus, meditou nela, agora você pode declarar aquilo que você meditou. Declarar sua crença. Declara o que você acredita. O que você acredita sobre a sua esposa? O que você acredita sobre o seu filho? Eu não sei, então vamos à palavra. O que a palavra diz? Opa, eu creio nisso aqui. Cara, isso aqui é verdade. Então, o que você acredita? Então declara. 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 Porque vai trazer à existência a palavra criadora que criou o universo. Ou seja, está em você, crendo a palavra fundamentada na verdade. Você vai declarar com fé para criar esse ambiente maravilhoso. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Aí temos uma casa abençoada. Por quê? Porque existe um semente, existe alguém que está investindo em palavras doces, em palavras brandas. Nossa, que ambiente, casa abençoada. Mas não acontece do nada, querido. Existem sementes por trás daquilo ali, existem declarações de fé, existem pessoas que estão segurando o impulso da carne de querer quebrar relacionamento com base em ofensa e declarando vida, declarando vida, declarando vida. Até mesmo quando um não está com o outro. Numa casa, com os filhos, com as pessoas, com parentes, com pessoas de trabalho. Você declara o que você acredita no seu momento com Deus, seus filhos e também para as pessoas. Agindo em amor, no momento certo, sendo guiado por Deus. Ok? Então, Deus vai te inspirar. Porque você já está no trabalho, a pessoa pisa no teu calo e você fala, dependendo do dia que você fala, eu te amo, meu colega de trabalho. Pode ser que não saia muito bem. Então, é muito, não simplesmente para as pessoas ouvirem, ok? Passa por isso também, mas é uma declaração daquilo que nós cremos e que enche o nosso coração, que fortalece o nosso espírito, que traz claridade. Okay? Quando você não está enxergando bem, muitas imagens mentirosas das trevas na sua frente, você começa a declarar que você crê. E que você cresce e começa a fazer limpar esse para-brisa de forma com que você enxergue as pessoas como elas são. Opa! Declarei. Opa, meu coração começou a encher e eu comecei a enxergar o meu marido, limpou o para-brisa. Agora eu estou enxergando meus filhos como eles são. Abençoados, curados. Comecei a enxergar o meu marido como ele é. Abençoado. Minha esposa também. Que Deus tem a dizer.
o parente, as pessoas, caramba, as pessoas são o corpo de Cristo, são amadas, aquelas que receberam são corpo, aquelas que não receberam são amadas por Deus. Então, muito bom. Eu queria compartilhar dois exemplos sobre uma mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:25, estava ali certa mulher, havia 12 anos vindo sofrendo de hemorragia. E ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, por meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque, dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aí no versículo 34, então, de Marcos 5, Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Embora exista esse aspecto muito forte da atitude dela de ir até Jesus, estender a mão e tocar, outro elemento muito importante que ela dizia, se eu apenas tocar, ficarei curada. Se eu tocar, ficarei curada. Se eu tocar, ficarei curada. E ela alimentava o coração dela com uma declaração. Uma declaração de falência? Não, uma declaração de fé. Em Marcos 4:35, fala sobre Jesus acalmando a tempestade com o poder da declaração, da palavra. A palavra que criou todas as coisas. Jesus, ele é a própria palavra. Ah, mas Jesus acalmou a tempestade, pastor, mas ele é Jesus. Mas esse mesmo Jesus, ele questionou os discípulos. Ei, por que vocês são tão tímidos? Estou esperando uma atitude de vocês. Eu estava dormindo. Não podia dormir mais um pouquinho, estou cansado. Jesus ministrava muito. Curava, horas e horas de ministração. Estou cansado. Foram acordar ele. Esperando uma atitude de quem? Dos discípulos. Ei, você mesmo, fala para a tempestade, para ela ficar quieta. Marcos 4:35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que este já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, cansado. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que perecemos? Mestre, vamos morrer. Jesus no barco. Você acha que o barco vai ser destruído? Jesus no barco. Mas que Jesus está com você. Mas ele quer um posicionamento. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Palavra. Mar. Vento. Se acalma. Mar. Aquiete-se. Ordem criadora. A ordem criadora. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que vocês não têm um posicionamento? Por que vocês não estão dizendo ao mar para ele se acalmar? Por que vocês não estão dizendo ao vento para ele se aquietar? Porque veja, Jesus disse no versículo 35, passemos para outra margem. Quero declarar para você que essa tempestade não era uma tempestade enviada por Deus. Do outro lado da margem, Jesus declarou, passemos para outra margem. Jesus tinha um propósito do outro lado. Jesus tinha que chegar do outro lado. E essa tempestade veio com uma oposição ao propósito que Jesus declarou. Portanto, não veio de Deus. E do outro lado, existia um propósito libertador naquela cidade. De alcançar pessoas, de vidas serem transformadas. Então, Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. E a tempestade veio se opondo à vontade de Deus. Não foi enviada por Deus. Portanto, poderia ser sim repreendida. Porque Jesus não está repreendendo Deus. A tempestade não veio, não foi enviada por Deus. Okay? Existem outras tempestades, situações que, biblicamente, também podem ser enviadas por Deus.
como no caso de Jonas, por exemplo. Mas essa tempestade não foi enviada por Deus. Então Jesus, na autoridade, ciente de aquilo ali algo maligno, repreende a tempestade. Nós temos autoridade para declarar a tempestade para que ela cesse, para que nós cumpramos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Existe um propósito, existe um chamado, e a tempestade está se opondo, querendo impedir o propósito de Deus. Então, querido, guarda isso no seu coração. Jesus espera um posicionamento de fé e ele disse que nós faríamos coisas maiores. Creia que Deus te chamou para uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento e uma palavra de transformação sobre a vida dos seus parentes, sobre as situações que nós enfrentamos. Creia e declare sempre a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.